Agora no ar, no Pod Tribuna, da Tribuna do Sertão. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que, olha, mistura música, política, rede social, uma disputa daquelas na justiça por causa de acusações online. É isso aí. De um lado, temos o cantor Micael Santos. Do outro, o vereador e também radialista Cal Melo, lá de Palmeira dos Índios, em Alagoas. E pra gente entender essa treta toda que tá rolando num processo real, tá? O número é 0702 942-18.2025.8.02.046, lá da Justiça de Alagoas, exato. A gente vai analisar os documentos que temos aqui, basicamente a petição inicial do cantor, né, e as primeiras decisões do juiz. Nossa conversa hoje, dia 25 de setembro de 2025, vai ser só com base nesses papéis mesmo, nada de achismo. A ideia é essa. Investigar os detalhes do conflito, viu que o cantor está alegando, quais provas ele botou na mesa, o que ele pediu para a justiça e como o juiz reagiu no começo, né? E claro, dá pra gente pensar um pouco sobre o peso das redes sociais hoje, como elas afetam a imagem, principalmente de gente conhecida. Nosso papo aqui é sobre o que está documentado no processo, tá? A gente não vai dar opinião, nem trazer fofoca, informação de fora, nada disso. O foco é entender o caso pelo que foi apresentado à justiça. Combinadíssimo. Então, vamos lá. O começo de tudo foi um show, né? Do Micael Santos no Festival de Inverno de Palmeira dos Índios. Foi em 17 de agosto de 2025. Um evento importante lá na cidade, né? Tem um peso. Sim. Aí o cantor foi lá, fez o show dele, tudo certo, com contrato, cumpriu o combinado. Depois, como é comum, atendeu uns fãs, tirou foto, deu autógrafo, o de sempre. Exato. E por ser um festival conhecido ali, qualquer coisa que acontece, né, ganha uma dimensão maior. O pessoal fica de olho. Pois é. Só que aí a coisa mudou de figura. Passou 2 dias do show, dia 19 de agosto, o vereador Cal Melo, que também é radialista e tem um Instagram até que grande, mais de 20 mil seguidores, o @calmelo. Ele soltou um vídeo nesse Instagram. E não foi um vídeo qualquer, né? Pelo que tá no processo, a publicação viralizou, assim, muito rápido. Passou de 120 mil visualizações. Nossa, isso mostra bem a força, né? A velocidade com que uma informação, ou até uma desinformação, se espalha hoje. Tem até um documento lá, o Doc03, que mostra esse número. Caramba, 120 mil visualizações, a gente pra caramba! E o que tinha nesse vídeo de tão grave, afinal? Olha, segundo uma ata notarial, que é tipo um registro oficial que o pessoal faz em cartório para guardar a prova do que está na internet, sabe? É o Doc02 do processo. Sei, pra não sumir depois. Isso. Nesse vídeo, o Cal Melo acusava o Micael Santos de ter ignorado, de propósito mesmo, um senhor chamado Rubens Santos. Ignorado? Como assim? Então, esse senhor Rubens, ele é pai de uma criança, o Richard, que tem uma doença rara, bem grave, distrofia muscular de Duchenne. Nossa Senhora! E ele estava lá no evento tentando conseguir uma foto, ou talvez um vídeo, sabe, do artista para ajudar a divulgar a campanha de arrecadação, todos pelo Richard. Ah, entendi. Ele queria usar a imagem do cantor para ajudar o filho. Exato. E a acusação no vídeo era justamente essa, que o cantor simplesmente fingiu que não viu o pai, que ignorou o apelo dele. Gente. Acusar um artista de ignorar um pai numa situação dessas é muito pesado. Isso por si só já pode, sei lá, detonar a imagem de alguém, né? Com certeza. A ata notarial, esse documento que eu falei, registra o vereador dizendo coisas tipo: o artista fez de conta que nem tinha visto Rubens. Nossa. E que ele ignorou o pai do pequeno. A petição do cantor argumenta que só isso já seria uma ofensa gravíssima, né? Pintando o artista como alguém insensível, frio. Mas pelo que eu li, parece que não parou por aí, né? O vereador teria colocado mais lenha na fogueira. Sim, teve mais. O vídeo também mencionava que o artista foi pago com dinheiro público para fazer aquele show. Ah, entrou a questão do dinheiro público. Entrou. E segundo a ação do cantor, essa frase não foi jogada ali à toa. Foi para dar a entender que ele seria ingrato, sabe? Soberbo, que não estava nem aí pro povo que paga os impostos que financiaram o cachê dele. Tipo, recebe dinheiro do povo e ainda faz uma desfeita dessas? Exatamente essa linha. E além disso, o vídeo ainda questionava a empatia e a humildade do cantor.
Era uma narrativa bem construída para gerar revolta, indignação mesmo. Ok, essa foi a acusação que explodiu na internet. Agora, qual a versão do cantor, do Micael Santos, que entrou com o processo? A defesa dele é bem direta. A história que o Cal Melo contou no vídeo é mentira. Ponto. A petição inicial usa termos como narrativa ardilosa, que não corresponde à realidade. Tá, mas aí a palavra de um contra do outro, né? Falar é fácil. Ele apresentou alguma prova para dizer que era mentira? Aí que a história dá uma virada, né? Porque o cantor juntou documentos que parecem bem importantes no processo. São os docs 04 e 05. E o que são esses documentos? São fotos e prints de post, que mostram exatamente o contrário do que o vereador acusou. As imagens indicam que o Micael Santos atendeu sim o Sr. Rubens, o pai do Richard. Ele atendeu? Tem foto disso? Tem foto dele segurando o cartaz da campanha Todos pelo Richard, junto com o Sr. Rubens. Isso já desmonta a acusação principal de que ele teria ignorado, né? Nossa, muda tudo. Se ele atendeu e tirou a foto. Pois é, e tem mais um detalhe importante. O cantor não só tirou a foto, ele foi além. Ele divulgou a campanha no perfil dele no Instagram, o @MicaelSantosOficial. No perfil dele. Mas o perfil dele é gigante, não é? Quase 500 mil de seguidores, você disse. Exatamente. Ele fez um post pedindo doações, usou o alcance enorme que ele tem para, na verdade, ajudar a causa. Espera aí. Então, a situação é tipo o oposto do que o vídeo do vereador dizia? O cantor não ignorou, ele atendeu, tirou foto e ainda divulgou a campanha para quase 500 mil pessoas? É exatamente isso que os documentos apresentados pelo cantor sugerem. A petição dele até usa uma frase forte. Diz que a realidade sempre teimosa desmente o enredo forjado. Que reviravolta. O argumento dele é muito claro. Enquanto ele alega ter usado a visibilidade dele para ajudar a causa do Richard, o vereador teria feito o contrário. Teria usado a causa para tentar se promover numa busca por likes, né? A petição fala em caçada dos likes, autopromoção a qualquer custo. Faz todo sentido essa linha de argumentação. A petição até toca numa questão moral interessante, né? A diferença entre usar sua fama para ajudar uma causa nobre e usar uma causa nobre para ganhar fama. Exatamente. A ação judicial discute essa diferença moral abissal, como eles chamam, e acusa o vereador de não ter feito o mínimo, que seria checar os fatos antes de sair acusando alguém publicamente na internet. Aquele negócio básico de jornalista, né? Checar antes de publicar, que, segundo a ação, foi ignorado ali. Isso. A petição bate nessa tecla. Checar antes de acusar. Ok. Com essa versão da história e essas provas na mão, o que exatamente o Micael Santos pediu na justiça contra o Cal Melo? Foram 3 pedidos principais na ação. Primeiro, uma ordem judicial para obrigar o vereador a remover o vídeo ofensivo do Instagram imediatamente. Uma obrigação de fazer, que a gente chama, tirar o vídeo do ar. Ok. E o segundo, também uma obrigação de fazer, que o vereador fosse obrigado a publicar uma retratação pública no mesmo perfil do Instagram onde saiu o vídeo e com um destaque parecido para ter o mesmo alcance. Ah, interessante. Pediu uma retratação formal. Sim. E eles até anexaram no processo um rascunho, uma sugestão de como seria esse texto da retratação. É o Doc 07. Entendi. Remoção do vídeo e retratação pública. E o terceiro pedido? Imagino que seja o dinheiro. Exato. O terceiro pedido foi uma indenização por danos morais, pelo prejuízo que ele alega ter sofrido na imagem e na honra por causa daquela acusação falsa. E ele se baseou em que leis para pedir tudo isso? A base jurídica era forte? Olha, a base legal invocada parece bem sólida, sim. A petição cita a Constituição Federal, né? O artigo 5º, que protege direitos fundamentais como a honra e a imagem. Direitos básicos? Isso, e cita também o Código Civil, o artigo 12, que diz que a pessoa ofendida pode exigir que a lesão pare e também reclamar por perdas e danos. O argumento é que a ofensa foi clara, porque atribuiu um fato falso ao cantor. Citaram até um jurista conhecido, o Anderson Schreiber. E sobre a retratação, tinha alguma base legal específica? Sim, eles mencionaram jurisprudência, ou seja, decisões anteriores de outros tribunais sobre casos parecidos.
Citaram uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que já reconheceu esse direito à retratação pública em situações assim. E os requisitos mais técnicos para pedir a indenização, tipo provar culpa, o dano, essas coisas? Sim, a petição detalha isso bem. Argumenta que a conduta do vereador foi clara, publicar o vídeo com informação falsa, que houve culpa, e aí eles argumentam que foi ou dolo, intenção de difamar para se promover, ou no mínimo culpa grave, por negligência, por não ter checado os fatos. E o dano? Precisa provar que ele ficou triste, que perdeu o trabalho? Então, nesse tipo de caso, ofensa à honra de figura pública, a justiça costuma entender que o dano moral é em re ipsa, ou seja, ele é presumido. A própria ofensa já configura o dano. Não precisa ficar provando o sofrimento, sabe? Entendi. É automático, digamos assim. A ofensa em si já é o dano. E, por fim, o nexo causal, que é a ligação óbvia entre a publicação daquele vídeo específico e o prejuízo à imagem do cantor. Todos os elementos da responsabilidade civil estariam presentes, segundo a ação. Foi pedido um valor específico para essa indenização? Foi R$30 mil. Mas aí vem um detalhe que, olha, chamou muito atenção no processo. O que foi? O cantor registrou lá na própria petição inicial um compromisso formal. Ele se comprometeu publicamente a doar 100% desse valor, se ele ganhar a indenização, claro. Doar para quem? Diretamente para a campanha Todos pelo Richard, a mesma campanha do menino que foi o pivô de toda a confusão. Sério? Ele prometeu doar todo o dinheiro da indenização para a causa que foi usada na acusação contra ele. Nossa, isso é uma reviravolta e tanto. Sem dúvida. E analisar essa estratégia é bem interessante. Primeiro, isso meio que neutraliza qualquer argumento de que ele estaria só querendo ganhar dinheiro com o processo, sabe? Tira o foco do enriquecimento e coloca na reparação, talvez até num caráter pedagógico da ação. Verdade. Fica difícil acusar ele de querer lucrar em cima disso. Exato. E segundo, simbolicamente, é muito forte. Ele pega a situação que foi usada para atacá-lo e, no fim das contas, transforma numa ajuda ainda maior para a causa. É como se ele dissesse, olha, tentaram usar essa história contra mim, mas o resultado final, se eu ganhar, vai ser mais apoio para essa criança. É uma estratégia jurídica e de comunicação muito bem amarrada, realmente uma jogada bem inteligente. Além desses pedidos de remoção, retratação e indenização, teve algum pedido mais urgente? Algo para ser decidido na hora? Teve sim. O cantor pediu o que a gente chama de tutela provisória de urgência, ou, mais popularmente, uma liminar. Ah, a famosa liminar. Para que exatamente? Basicamente, era um pedido para que o juiz desse uma decisão bem rápida, antes mesmo de ouvir o outro lado direito, para mandar tirar o vídeo do ar em 24 horas. E por que essa pressa toda? A justificativa era óbvia. A velocidade com que o vídeo estava se espalhando nas redes sociais, cada minuto que aquele vídeo continuasse online, o dano à imagem dele aumentava, né? O estrago ia crescendo. Faz sentido. Numa coisa viral, o tempo é crucial. E, para conseguir uma liminar dessas, o que a lei exige? Não é só pedir, né? Não, tem requisitos. O Código de Processo Civil fala em duas coisas principais. Primeiro, o fumus boni iuris, que é a fumaça do bom direito. Basicamente, tem que mostrar para o juiz que é bem provável que você tenha razão, que a sua história faz sentido e tem base nas provas que você já apresentou. Mostrar que a chance de ganhar no final é grande. E o segundo requisito? É o periculum in mora, o perigo na demora. Tem que provar que esperar a decisão final do processo causaria um dano muito grande, talvez até irreparável. Que a demora seria prejudicial demais. E no caso do Micael Santos, como ele argumentou isso? A petição dele bateu justamente nesses dois pontos. O fumus boni iuris, a probabilidade do direito, estaria claro. Era só o juiz comparar o vídeo da acusação registrado lá na ata notarial com as provas que o cantor juntou, mostrando que ele, na verdade, ajudou a campanha, o DOC 04. Uma coisa desmentia a outra. E o perigo na demora. Também parecia óbvio, né? Um vídeo com acusações graves contra um artista conhecido, viralizando. O prejuízo para a reputação dele crescia a cada compartilhamento, a cada nova visualização. Era um dano contínuo
e que se agravava rapidamente. E para garantir que a ordem fosse cumprida caso o juiz desse a liminar. Pediram também a fixação de uma multa diária, uma astrente, de R$ 1.000 por dia, caso o vereador descumprisse a ordem de remover o vídeo. R$ 1.000 por dia de atraso. Ok. Entendi a situação. O cantor foi para a justiça, mostrou as provas, fez os pedidos, incluindo esse urgente. E aí, o que a justiça decidiu? Então, a primeira resposta da justiça veio e foi favorável ao cantor. No dia 2 de setembro de 2025, o juiz Everton Luiz Chaves Carminati, lá da primeira vara de Palmeira dos Índios, concedeu a liminar. Ele concordou com o pedido urgente, mandou tirar o vídeo. E por quê? Quais eram os argumentos do juiz? Sim, ele deu a liminar. Na decisão, o juiz explicou os motivos. Ele disse que, numa análise inicial, via sim a probabilidade do direito do cantor, citou justamente a comparação entre o conteúdo do vídeo acusatório e a postagem de apoio feita pelo próprio Micael Santos. Ele viu a contradição que a gente falou. Exato. Reconheceu que, aparentemente, tinha havido ali uma violação aos direitos da personalidade do cantor Honra, imagem e um possível abuso da liberdade de expressão por parte do vereador. E sobre o perigo na demora? O juiz também concordou com esse ponto. Mencionou a natureza viral das redes sociais, a velocidade com que as coisas se espalham e o risco de um dano irreparável ou de difícil reparação para a carreira artística do Micael. Então ele mandou remover o vídeo. Mandou. Determinou que o réu, o Calmelo, removesse o vídeo do perfil dele no Instagram em até 24 horas depois de ser oficialmente intimado da decisão. E a multa? Confirmou a multa de R$ 1.000 por dia de descumprimento, mas estabeleceu um limite máximo de 30 dias para essa multa. É uma prática comum para evitar que o valor fique astronômico. Entendi. Para ter um teto. Isso. E o juiz fez questão de ressaltar que aquela era uma decisão baseada numa análise preliminar, né? O que os advogados chamam de cognição sumária. A questão ainda seria analisada mais a fundo depois. E teve algum outro detalhe nessa decisão inicial? Teve um ponto interessante, ele justificou porque não marcaria uma audiência de conciliação logo de cara, naquele momento. Ele disse que, pela experiência dele, em casos assim envolvendo disputa de imagem, a chance de acordo logo no início é baixa. Então, para não atrasar o processo, ele pulou essa etapa inicial e mandou citar o réu para já apresentar a defesa. Priorizou a rapidez, a celeridade processual. Faz sentido para resolver logo a questão urgente do vídeo. E o vereador Calmelo, o alvo da ação, o que ele fez quando recebeu essa ordem do juiz? Olha, pelo que consta nos autos, ele cumpriu a ordem judicial. Ele tirou o vídeo. Sim, os registros do processo mostram que ele foi citado e intimado da decisão no mesmo dia em que ela foi proferida, dia 2 de setembro. E já no dia seguinte, 03 de setembro... Bem rápido. Sim, o advogado do Calmelo protocolou uma petição no processo. Nessa petição, ele informou ao juiz que a ordem tinha sido cumprida e juntou provas disso. Prints da tela do Instagram e o link do perfil mostrando que o vídeo polêmico tinha sido efetivamente removido. Então, beleza, a parte mais urgente da briga, que era tirar o vídeo do ar, foi resolvida. O vídeo saiu. Mas a história não acaba aí, né? O processo continua. De jeito nenhum. A liminar resolveu só a questão imediata, a remoção do conteúdo ofensivo. Mas a disputa principal, o mérito da causa, continua em aberto. Ainda falta discutir a retratação e a indenização. Certo, exatamente. O processo vai seguir agora para discutir esses outros dois pedidos do cantor. A obrigação do vereador publicar uma retratação e o pagamento da indenização de R$ 30.000 por danos morais. O vereador ainda vai apresentar a defesa completa dele sobre esses pontos todos. A história está longe de acabar. Ok, então só para a gente amarrar tudo que a gente viu até aqui. Temos um cantor que processou um vereador por causa de um vídeo no Instagram que ele considerou difamatório, certo? Certo. Esse cantor apresentou provas, como fotos e posts, para mostrar que a acusação principal de que ele teria ignorado o pai de uma criança doente era falsa e que, na verdade, ele tinha apoiado a campanha da criança. Isso. Aí a justiça, numa primeira análise, concordou com o cantor e mandou tirar o vídeo do ar rapidinho com urgência. O vereador obedeceu e tirou o vídeo, perfeito. Agora a briga continua na justiça sobre os outros dois pontos. Se o vereador vai ter que publicar uma retratação
e se vai ter que pagar a indenização de R$30 mil, que o cantor já prometeu doar integralmente para a campanha Todos pelo Richard, fechando um ciclo aí na história. É esse o resumo da ópera até agora. É um caso bem emblemático, né? Ilustra várias coisas importantes do nosso tempo. Com certeza. Mostra primeiro a velocidade e o impacto que uma narrativa pode ter nas redes sociais, né? O poder de construir ou destruir uma reputação em questão de horas. Verdade. E mostra também que existem caminhos legais para quem se sente injustiçado online, né? Que dá para buscar uma reparação na justiça. Exato. Mostra os instrumentos legais que existem para defender a reputação online. E também joga luz naquela linha tênue, muitas vezes difícil de traçar, entre a liberdade de expressão, que é fundamental, e o respeito aos direitos da personalidade de cada um, como a honra e a imagem. E tem ainda essa camada extra de complexidade, que é uma causa social super delicada, né? A luta de uma família por um tratamento médico caro, ter sido puxada para dentro dessa confusão toda entre duas figuras públicas locais, isso mexe muito com as emoções também. Sem dúvida. A forma como a campanha Todos pelo Richard acabou virando o estopim, o centro dessa briga, adiciona uma carga ética e emocional muito forte ao caso todo. A própria petição do cantor explora bastante isso, ao contrastar o que ele chama de uso da causa para autopromoção por parte do vereador, com um apoio genuíno que ele afirma ter dado à campanha. Para a gente fechar a nossa conversa de hoje, pensando só no que a gente viu nos documentos do processo, fica uma pergunta interessante para a gente refletir, né? Manda aí. O Carmelo, que é o réu nesse processo, ele não é um cidadão comum, digamos assim. Ele é vereador, tem um mandato eletivo, uma posição de autoridade pública e, além disso, ele é radialista, um comunicador profissional. Sim, são duas funções com visibilidade e responsabilidade. Então, a pergunta é, será que por ter essas posições, a responsabilidade dele ao fazer acusações públicas, especialmente online, não deveria ser diferente? Talvez maior do que a de uma pessoa comum? Principalmente quando se trata de fatos que aparentemente poderiam ter sido checados antes com relativa facilidade? É uma excelente questão para a gente pensar. E ela toca num ponto fundamental sobre a responsabilidade na comunicação pública hoje em dia, né? Quem tem um microfone na mão, seja ele um microfone de rádio, um cargo público ou um perfil com milhares de seguidores, tem um dever de cuidado maior com o que fala. A palavra dessa pessoa tem um peso diferente. Exato. E aquele detalhe que a gente comentou, de ele mencionar no vídeo que o artista foi pago com dinheiro público. Mesmo que seja um fato que o cachê do festival veio de verba pública, usar essa informação naquele contexto específico da acusação de insensibilidade, qual o peso disso? Isso muda a forma como a gente deve analisar a declaração dele, do ponto de vista ético ou até legal? Pois é, como uma informação que isoladamente pode até ser verdadeira, o pagamento com dinheiro público, é usada para construir uma narrativa específica para reforçar uma acusação e talvez gerar mais indignação. São pontos que vão muito além desse caso específico lá de Palmeira dos Índios. Refletem debates muito atuais sobre informação, desinformação, liberdade de expressão versus responsabilidade e o peso das palavras, principalmente quando elas são ditas por quem ocupa um lugar de poder ou de grande visibilidade no espaço público, incluindo o digital. É assunto para a gente continuar pensando. No Pod Tribuna você confere os comentários mais quentes do dia, com bastidores, análises afiadas e o que realmente importa na política, nas ruas e nos corredores do poder.